Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 49 ao 56, que diz assim: E respondeu João e disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não procure paz, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante de sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Aleluia. Vamos repetir o versículo 49, que diz assim: E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lo proibimos porque não te segue conosco. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Espírito Santo. Estou muito pensativo no que eu vou falar hoje. Aleluia. Porque tem coisas importantes para se gravar. Glórias a Deus. Deus, Ele não chama alguém para a sua obra, e chama com a única intenção: para que a pessoa venha a ser testemunha do Evangelho. E para cumprir a palavra de Deus. Glórias a Deus. Nesse tempo, e há mais de 20 anos servindo a Jesus, eu vi muita coisa, irmão. Vi muita coisa que eu acredito que muito de vocês aqui não vão ter oportunidade de ver. Mas eu vi muita coisa no lado físico e no lado espiritual. Conforme eu venho relatando, contando os detalhes que me levou a Jesus, glórias a Deus, foi por causa das aparições de espíritos que começaram a aparecer constantemente. Todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, vai se deparar com essa realidade. Claro que para muitos, esses espíritos ainda estão ocultos. Eles não querem aparecer por enquanto. Tanto para aquele que não é cristão, para aquele que é idólatra, para aquele que é feiticeiro, ou para aquele que se desviou. Mas existe tipos de pessoas que têm um contato
sobrenatural. Igual o Chico. Para ver um diabo não precisa ser feiticeiro. Só basta o diabo se irmar com quem quer que seja. Eu não era feiticeiro. Eu nunca pensei em ser. Eu não era católico. Eu nunca pensei em ser. Segui a minha vida como um ser humano comum e natural igual as outras pessoas. Quando esse ser começou a aparecer, lutei muito para não aceitar aquilo que ele queria que eu aceitasse. E só teve um meio que me ajudou a vencer: Jesus Cristo. Está escrito aqui na Bíblia. Às vezes se deparamos com pessoas que se desvia por mínima coisa. Se desvia porque está apegado ao mundo, está apegado a amigos, está apegado à família, está apegado ao presente século. E por isso as pessoas vêm se desviar. Você não deve estar apegado às coisas dessa vida. O que é para você administrar, você vai administrar. Mas não idolatrar. Não ficar como se fosse um viciado em drogas, em cima daquelas coisas, e se esquecendo o principal, a salvação da alma. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o livro de Lucas, está tudo aqui, irmão. Precisamos saber na Bíblia Sagrada. Hoje, nesse presente século, nós temos que ter cuidado com certos pastores e com certas pastoras, porque eles não estão mais ensinando a Bíblia como se deve ensinar. E a morte já levou muito deles, e ainda vai levar muito mais ainda. Porque Deus não quer que os seus servos percam tempo na igreja. Aleluia. Deus nos chamou para pregar, tocar o instrumento, cantar, profetizar, dar testemunho dele, fazer a vontade dele, e o principal, expulsar todos os demônios de Satanás. Quando a Bíblia diz: eis que eu vos dou o poder para pisar serpente e escorpião, a Bíblia não diz que Deus nos deu o poder do céu para pisar o ser humano, não. Ele deu o poder do céu para pisar serpentes e escorpião. E o que é a serpente e o escorpião? Serpente é o diabo, escorpiões, os demônios. Aí aqui no versículo 49 ele diz: e respondeu João e disse: mestre, vimos em teu nome expulsando demônios e lhe proibimos, porque não segue. O discípulo de Jesus achava que só poderia fazer as maravilhas em nome de Jesus se estivesse andando com Jesus. Mas esses homens não estavam andando com Cristo, como os discípulos de Cristo, mas já tinham fé naquilo que Jesus ensinava. Glórias a Deus.